Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, do versículo 1 em diante. A palavra diz assim: Porque por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerraram na prisão, entregando a quatro quartetos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lançai às costas a tua capa e segue-me. Versículo 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Nós temos já há algum tempo, para ser mais preciso, são 15 quartas-feiras hoje, que nós tratamos de alguns temas referentes à vida cristã. Lembrando mais uma vez, irmãos, que a ideia é trazer o que é ser crente. Eu digo para os irmãos como pastor que cada dia eu sou mais motivado a parar de ser pastor. Todo dia eu recebo motivação para deixar. Porque o diabo vem e diz: é à toa fazer o que você faz. É inútil fazer o que você faz. Às vezes é o diabo, pessoalmente, vem e tem que dobrar o joelho e lá orar, para que você não fique pensando no que o diabo está mandando você pensar. Mas às vezes o diabo usa alguém físico que você conhece, para te dizer que esse negócio não funciona não. Isso não dá certo. Isso é só uma perda de tempo. Você se gasta. E isso é porque o mundo está tendo a capacidade de influenciar mais os cristãos do que a própria igreja. Hoje nós não temos uma preocupação de agradar a Deus. Tem pessoas que vivem em adultério e não se preocupam. Não se preocupam. Tem pessoas que vivem em fornicação e não se preocupam. Tem pessoas que não servem a Deus e não se preocupam. Tem pessoas que frequentam uma igreja, não lê Bíblia, não ora, não conhece nada do Evangelho, não ensina ninguém, não ajuda ninguém, não guia ninguém para Cristo, mas ela vive dizendo que ela tem a preeminência do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo ele é aquele que é o primeiro a fazer você dizer o seguinte: eu preciso servir, eu preciso servir, eu preciso servir. Ah, não tem voz bonita para cantar, eu sei orar. Ah, eu não sei orar, eu sei pregar, eu sei fazer alguma coisa. Essa é uma das coisas que a gente começou a tratar esse ensino, para que a gente, pelo menos quem quiser, porque pense, são 15, né? Quem não pode vir, se quiser aprender, a teoria é que depois teria que assistir. Mas quais são os vídeos que viraliza? São vídeos, cortes pequenos, que diz que você vai vencer, que diz que o teu inimigo vai ser vergonhado, que diz que quem te castigou vai sofrer. Se todo mundo que castiga a gente fosse sofrer, a gente seria o primeiro a sofrer, porque a gente está fazendo alguém sofrer. Então não é assim que funciona a ótica de Cristo. Mataram os discípulos. Acabei de ler um texto que diz que teve um que estava orando, era crente, era santo, e foi morto à espada. Teve outro que foi preso. E nós estamos nesse tempo falando sobre essas coisas. Hoje nós continuamos falando sobre a oração. Nós vamos chegar num ponto desse ensino onde nós vamos falar de comportamento dentro da igreja. Por que serve a pregação? Por que serve a oferta? Por que serve a oportunidade? Por que serve tudo
para que não tenha ninguém que diga: lá na igreja que eu vou, nunca ninguém ensinou. Lá na igreja que eu vou, ninguém nunca falou disso. Mas é preciso você e eu fazer atenção. Nós falamos já sobre arrependimento, nós já falamos sobre a fé, nós já falamos sobre o perdão. Não adianta, escute aqui. Se você odeia alguém, você não vai para o céu. Está escrito. Se você fala mal de pessoas, e se você sai por aí defamando pessoas, você não vai para o céu. Aí é uma decisão pessoal. Não, mas ninguém pode me julgar. Mas está escrito. Provérbios capítulo 6 diz que quem faz contenda, quem espalha assuntos indevidos entre a comunidade, você está bem amado por Deus. Está escrito. Só que nós lemos, fazemos finta que não lemos, não entendi, e vivemos uma vida sem desfrutar do melhor de Deus. E falando da oração, é o maior momento meu e seu com Deus. O maior momento nosso não é essa expressão que criaram do teatro gospel, do teatro do culto, onde todo mundo vem, às vezes para falar que está sentindo a presença de Deus, tem que fazer o quê? Não é isso? Se você começar a falar: Deus está falando comigo aqui, irmã Jusilene, que você vai vencer, e Ele vai te dar muitas coisas. A pessoa fala: isso não é Deus não. Agora você olha para ela e fazer todo mundo fala: eita, está cheio o homem. Cheio do quê? Cheio de uma expressão corporal. Jesus disse que o fariseu fazia isso. Ele gostava de orar onde? Na praça. Chegava lá na praça, ele levantava a mão assim, ó. Ó eterno, soberano, majestoso Criador. Todo mundo falava: meu Deus, que oração maravilhosa. Que oração, olha que palavra, olha como ele está honrando a Deus. Aí Jesus diz: sabe qual é o galardão dessa oração? É o elogio dos homens. Mas vocês não vão ser como eles. Quando vocês forem orar, vocês vão ter um entendimento do que é oração. E se não tem entendimento do que é oração, nós acabamos não desfrutando do resultado da oração. E na semana passada, nós estávamos falando do valor da oração. E nós tratamos sobre o assunto que a oração, ela transforma você. A oração, ela muda você. Onde nós tratamos sobre Ana, que quando ela entendeu que ela tinha que orar, ela foi embora para casa diferente. Ela sempre ia para a igreja com o marido, mas ela ia para reclamar, ela ia para ver movimento, ela ia para se lamentar. Um dia ela decidiu chegar na igreja e falar o seguinte: hoje eu vou orar. Mas eu estou tão triste que eu não consigo falar, mas eu vou orar. Porque Deus não precisa de voz para ouvir eu e você. Deus escuta o nosso coração. Depois nós falamos sobre Asaf, né? Um homem de Deus que foi dar uma olhadinha nos crentes da igreja dele. E aí começou a ter chilique, porque ele estava sendo fiel. Mas a Bíblia diz que quando ele entrou no santuário, ele saiu de lá como? Transformado. Então nós tratamos disso. Quem não acompanhou, depois você veja. E hoje eu queria falar sobre o impacto espiritual da oração. Porque existe o impacto espiritual. Se a gente entendesse o que é oração, a gente começava pelo menos a orar um pouco mais. Jesus deixou o tempo mínimo de oração. Não sei se vocês sabem, está escrito na Bíblia quanto tempo tem que orar. Todo mundo sabe onde está escrito? Todo mundo sabe quanto é o tempo mínimo que temos que orar? Não tem uma referência escrita, só tem um lugar que tem dizendo tempo de oração. É quando Jesus volta, pega eles dormindo e fala o seguinte: vocês não conseguiram orar comigo nem uma hora? Então quer dizer que para Jesus 1 hora é pouco. Nem 1 hora. E se você chamar alguém para orar 1 hora, ele começa a falar: estou com dor, tem artrite, tidite. E não é a posição. Porque os discípulos, quando foram cheios do Espírito Santo, não estavam ajoelhados. Estavam sentados, está escrito. Só que até isso a gente atrapalha, irmãos. Tem que ajoelhar. Mas se você se ajoelhar sem entender o porquê está ajoelhando, tem gente fazendo oração em pé que está tendo mais resultado. Se você não pode ajoelhar, eu estou falando do tempo de orar. Passar tempo falando com Deus, um tempo de qualidade com Deus. Todo mundo tem hoje um negócio que dizendo que você tem que ter um tempo de qualidade com a família, consigo mesmo. E o tempo de qualidade com Deus? Se limitamos a vir num culto, quando dá, se dá, qualquer churrasco tira eu do culto,
qualquer convite tira do culto. Não é prioridade na minha vida. Venho quando dá, venho se dá, e Deus se vire para me entender, porque eu não tenho tempo. E aí eu digo que entendo a oração. E o diabo tem feito brincadeiras com a gente. Mas a Bíblia vai ensinar que a oração, ela tem a capacidade de mover o mundo espiritual e trazer para a nossa vida situações que ninguém imaginaria que poderia vir. O texto que nós acabamos de ler diz que levanta-se uma perseguição, morre um cristão. E toda vez que morrer um cristão, o diabo vai fazer festa, vai se alegrar, porque ele acha que aquilo vai trazer medo. Tiago é morto à espada, Pedro vai ser preso. Aí diz que tinha uma igreja não comentando o que aconteceu. Tinha uma igreja não dividindo os ocorridos da semana, mas tinha uma igreja orando. E a maior preocupação que a gente tem hoje como igreja é uma igreja que não ora. Tem alguns que querem que tenha um momento da oração para dizer que eu vim na oração. Não, mas é uma igreja que ora, anda em oração. Uma igreja que vai orando, uma igreja que está preocupada em entender que tem um mundo espiritual agindo e eu preciso vencer esse mundo espiritual, e eu só vou vencer se tiver uma intervenção espiritual. O texto vai dizer que Pedro vai estar preso de uma forma que não dá para escapar. Tem guarda na porta e tem guarda do lado e tem cadeias prendendo ele aos guardas. Não dá para sair, irmãos, não tem como sair. Só que Pedro tem uma certeza, a vida dele está na mão de Deus. Sabe o que prova isso? Pedro estava dormindo. Tem crente que é cheio do Espírito, que não consegue dormir, precisa tomar uma pirulazinha, porque diz que pensa muito, está muito agitado, não tem controle dos pensamentos. Nós precisamos voltar a entender que o problema maior hoje é chamar de fé o que não é fé, chamar de crente o que não é crente, chamar de salvação o que não é salvação, e de cristão o que não é cristão. Porque biblicamente, quando você vai ver os cristãos, a gente está muito distante, ou não está? Na terça-feira eu ensinei sobre a perseguição por causa do Evangelho, no culto de ensino da Suíça. E eu estava falando para os irmãos sobre isso. A gente quer parar por nada. Os irmãos tomavam uma surra, se reunia, em vez de ficar reclamando e fazendo planos para parar, eles falavam: olha essa marca aí no seu corpo, olha essa chicotada que você tomou, olha esse roxo no seu olho, glória a Deus, nós somos dignos de apanhar pelo nome de Cristo. Saía no outro dia e corria para pregar o Evangelho de novo. É muita diferença de um cristianismo que a gente vem na igreja para pedir. Esses dias eu vi uma pessoa dando um testemunho, até mencionei isso, que Deus realizou o seu sonho, ganhou um celular. Eu fico vendo aquilo, meu coração chega... E não é que Deus não pode te dar o celular, entenda o que eu estou falando. É que quando Deus visita ele com o Espírito Santo, ele não posta um vídeo dizendo: Deus me visitou com o Espírito Santo. Porque parece que Deus só está em carro, em casa, em roupa, em vida boa, em restaurante, em comida boa, e não tem problema para pagar as contas. Parece que se você tem problema para pagar a conta, Deus não está com você. Esses dias eu recebi um vídeo com o irmão brincando e falou: a prova que Deus não está com você é que você não tem dinheiro. Eu falei: pronto, dançamos. As pessoas estão fazendo de Deus comércio. E a oração tem virado um balcão. Só ora quando aperta. Enquanto não aperta, não ora. Mas quando aperta, levanta de madrugada. Quando aperta, vem na igreja. Quando aperta, pede para o pastor fazer uma campanha de oração. Pastor, faz uma campanha de oração, meu filho. Campanha não tem que fazer. Você tem que orar todo dia. A oração, ela faz efeito quando ela é constante. Você não gosta que as pessoas, aqueles que só te procuram quando precisa. Tem pessoas que quando te liga, você fala: está precisando de alguma coisa. Não me liga quando não precisa. E você não gosta. Aí nós fazemos isso com Deus. Fazemos uma ligação espiritual só quando precisa. E nós falamos no começo o que era oração. Depois você volte lá e assista. Veja o que a gente falou sobre oração. E nessa noite nós estamos falando sobre o valor da oração, sobre essa parte espiritual da oração, sobre esse mover espiritual da oração. A Bíblia diz que a igreja estava orando. E aí eu falei no culto passado e repito: aqui tem hora de oração que quem está aqui em cima vê. Tem irmãos olhando no celular na hora da oração. Tem irmãos que aproveitam o momento da oração para se espreguiçar. Tem irmãos que aproveitam a hora da oração para ir no banheiro.
Tem um homem preso, tem um homem que está programado à sua morte, tem um homem que não tem mais certeza do seu futuro, tem um homem que já tem uma certeza de morte, mas tem uma igreja orando. Tem uma igreja pedindo, falando: Senhor, olha o que o texto diz: a igreja fazia constantes orações por ele. Era específica. Deus, Pedro está preso. Deus, livra Pedro. Deus, livra Pedro. Deus, livra Pedro. E nós podemos orar aqui, porque Deus pode entrar em boate, tirar homens de boate, mulher de prostituição, jovens de droga, homens da prostituição, da pornografia, do pecado, se a oração ela for constante. Agora nós falamos, e aqui eu repito, tem mãe, tem mulher, tem marido, tem pai que diz que quer a salvação do filho, mas não ora. Só fica dizendo para o filho: tem que ir para a igreja, irmãos. Se você deixou ele chegar até um certo ponto sem ir, agora você tem que ter paciência. E é orar, e a oração ela vai ter poder de mover o mundo espiritual, e coisas que você não tem como fazer, Deus faz. Diz o texto: está dormindo, um anjo aparece dentro da prisão. Acorda, levanta, calça o sapato, põe a capa nas costas. Estava preso com os pés. A porta estava fechada. Depois você lê que a Bíblia diz que a porta principal abriu sozinha. E aqui está uma coisa que a gente parece que não quer viver. Isso é resultado do quê? Oração. Isso aqui é resultado do quê? Repita, por favor, para a gente ver que vocês estão entendendo. Isso daqui foi resultado de oração. E por que não estamos orando? Para que Deus faça essas portas que estão fechadas se abrir, para que Deus faça essas cadeias cair, para que Deus faça esses guardas que estão prendendo alguém, e eles ficarem de tal forma adormecidos que eles vão ver só no outro dia. Mas naquele momento é livre, é liberto. A oração tem poder de fazer o sobrenatural acontecer. Por que eu e você não está crendo mais nisso, irmãos? Sabe o que vai dizer Tiago? Abra sua Bíblia comigo. Capítulo de número 5, versículo 12. Vamos ler. Tiago, capítulo de número 5, o versículo 16, perdão. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que... Olha só, irmãos, e para aqui rapidinho. A Bíblia ensinou como ser curado dentro de uma igreja. Falar. Mas não é falar, é falar a culpa. Só que hoje não dá para confiar em ninguém dentro da igreja. Hoje você conta para o irmão um problema, ele sai espalhando. Aí você toma uma decisão do quê? Eu não vou falar nada. Eu vou entrar mudo e sair calado. Por isso que está doente. O conselho é: fala um com o outro, ora um pelo outro, para que vocês sarem. Para que vocês sejam sarados. Aí ele diz o seguinte: a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E o versículo 17 traz um exemplo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então não vem dizer que ele era um super-homem. Ele estava sujeito às mesmas coisas que nós estamos sujeitos. E orando, pediu que não chovesse. Olha a oração de Elias, irmãos. Olha o que ele foi pedir. Ele pediu que não chovesse. Ele quis mexer na atmosfera. Ele quis mexer no padrão constituído por Deus. Inverno, verão, primavera, outono. Ele quis mexer na situação. Mas ele foi orar. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Abra sua Bíblia aí em 1 Reis 17. Deixa eu ver se...
Vamos lá. Elias era homem sujeito... 1 Reis 17, por favor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive, olha o que Elias está falando. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Se nós voltarmos a entender o que a oração é, se nós voltarmos a entender o poder que vai ter a oração, e quando você vai ler o texto, ele diz o seguinte para o rei Acabe: ele estava na presença de quem? Diante do Deus, perante cuja face eu estou. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Por que Deus não responde nossas orações muitas vezes? Ele vai dizer o seguinte: eu estou na presença de Deus. Sabe o que significa? Eu sei o que Deus quer. Sabe o que significa? Eu sei princípios de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou em comunhão com aquele que eu vou orar agora. Eu sei que ele vai me ouvir. E eu sei que ele responde quem está em comunhão com ele. Aí Tiago depois escreve que a oração do justo, de Caios em grego, pode muito em seus efeitos. E tem uma parte de Caios que é o seguinte: é alguém que está em um relacionamento correto com Deus. Esse justo não é um perfeito. Esse justo não é alguém que não pode errar. Esse justo não é alguém que é todo cheio de qualidades. Não, é alguém que está em um relacionamento perfeito com Deus. Isso significa, quando ele erra, ele diz: me perdoa, meu Senhor. Ele quer dizer que ele diz, quando ele vê o perigo, ele sai correndo, porque ele sabe que aquilo ali é um perigo. É um filho de Deus que está em constante jejum, constante oração, vigilância, para que ele não peque contra Deus. Mas quando ele peca, ele se lembra que tem um advogado junto ao Pai, que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, e ele é aquele que intercede por nós. Nós temos que nessa noite voltar a entender que a oração, ela tem poder, mas eu preciso começar a me colocar na face de Deus. Eu preciso voltar a estar diante do Senhor, porque a oração de um justo, ela vai fazer algo acontecer. E aí, quando a gente olha para o cenário em volta, quando a gente vê os sinais sendo ignorados, quando a gente não pensa mais na volta de Jesus, quando a gente não se importa com Cristo, quando Cristo não é a prioridade número 1 na nossa vida, irmãos, e sabe que você vai ter que lutar contra você, porque se você crê, o mundo inteiro pode duvidar, você vai viver o que você está crendo. Agora, quando você não crê mais, pode todo mundo acreditar, você não vai viver. E é isso que o diabo está fazendo, está pegando um por um. Por isso que a gente tem que nessa noite olhar para nós e ver o seguinte: eu estou na face de Deus, eu sou um justo, eu estou em um relacionamento verdadeiro com Deus, eu estou num relacionamento fora de 4 paredes, fora de uma religião. E entenda, a religião por si ela é boa, porque a religião significa uma religação de um homem com Deus, é religare. Então isso é bom. O que não é bom é o que a gente chama de religiosidade, onde você pensa que Deus vai te responder se você estiver de terno. Nós vivemos uma vida que tem pessoas dando mais valor ao que não tem valor nenhum, e se esquecendo que o maior valor é a comunhão com aquele que responde oração, com aquele que responde com poder, e ele entra em situações impossíveis para nós. Pedro vai morrer, Pedro vai morrer. Quem prendeu não foi qualquer um, é quem tem autoridade. Só vai sair da cadeia para morrer. Chegou o dia, aí o texto diz que naquela noite ele já ia dar a ordem: pode trazer o próximo. Mas o texto diz o seguinte: naquela mesma noite, um anjo do Senhor apareceu. Naquela mesma noite chegou o milagre na vida dele. Naquela mesma noite Deus travou
a certeza daquele homem que ele ia viver um milagre. Mas é preciso hoje, em nome de Jesus, eu quero que você saia embora daqui. Ah, pastor, mas é muito difícil. Por isso que a gente tem que orar. Irmãos, tem coisas que eu não sei resolver. Tem coisas que o governo não sabe resolver. Tem coisas que ninguém consegue ajudar. Mas se você orar, o sobrenatural de Deus, Ele pode vir para te curar, pode vir para fazer um advogado assinar documento que nem existe, pode fazer coisas sobrenaturais. Mas eu preciso entrar na presença dEle, eu preciso entender que Ele é aquele que provê o impossível. E quando você está na face dEle, irmão, você não tem medo de orar. Elias não teve medo nenhum de Acabe. Ele fala o seguinte: eu vou fazer uma oração aqui agora diante do Deus, não é diante de rei do mundo, eu estou fazendo ela diante de Deus, não vai chover. Só que o texto traz a informação dizendo que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tinha raiva, tinha ciúme, tinha inveja, tinha dia que tinha vontade de parar ou não tinha? Tinha. Em vez em quando pensava que ele era o tal, ou não pensou? Quem foi que disse, só ficou eu? Foi quem? Foi Elias. Só tem eu fazendo certo. Aí Deus falou, para de ser besta. Você acha que só tem você? Tem um monte lá, tem 7.000 homens lá que estão lutando também como você. Então você para de conversinha, come esse pão porque você tem muito o que fazer ainda. Então para de reclamar hoje, vai orar, coloca na mão dele, fala, Senhor, se o Senhor agir aqui, o milagre pode acontecer. Tem coisas que estão presas, não tem? Deus pode abrir hoje a cadeia. Tem gente hoje presa na prostituição, não tem, que você conhece? Deus pode quebrar isso e ela ser livre. Tem pessoas hoje que estão presas no vício da prostituição, no vício da pornografia, no vício do cigarro, da mentira, da bebida. Se nós orarmos aqui com fé, apresentando a Deus, na face de Deus, Deus vai lá e liberta ela. Mas a gente tem feito isso. A gente tem feito, é isso que a gente tem que nessa noite se incomodar. É isso que a gente tem que falar para a nossa alma. Sabe o que Paulo diz? Eu esmurro o meu corpo. O problema não é os outros, sou eu. O problema é que o diabo está prendendo pessoas. Pessoas que não têm mais atenção com a palavra. Pessoas que quando vê uma fofoca, liga, está dormindo, alguém liga e fala, eu tenho que te falar um negócio, rapaz, sabe o que aconteceu? Fala. Mas quando alguém liga de madrugada e fala, vamos orar, fala, não, eu estou com muito sono. Preciso trabalhar no outro dia. É preciso nessa noite voltar a entender que nós estamos diante de um Deus que tem poder. Tem poder. O seu Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo. E se você orar, você se colocar na face dele, ele faz o impossível acontecer. Coisa sobrenatural. E não fique pensando como vai ser. A igreja não orava planejando como Deus ia libertar. Quem faz a oração pede o que quer. Quem projeta como fazer é Deus. Você não tem que entender o processo. Como será que Deus fazer? Será que Deus vai fazer alguém vir até mim? Será que vai abrir uma luz? Será que alguém vai vir no culto? Será que o médico liga? Será que o advogado responde? Será que o amigo? Será que... Como? Não se preocupe com isso. Exponha a Deus a sua necessidade. Coloque diante de Deus o que está preso. Coloque diante de Deus o que está paralisado. Coloque diante de Deus o que não tem mais futuro. Coloque diante de Deus o que está decretado de morrer. E você pode receber de Deus hoje uma mudança 100%, e aquele que ia morrer não morreu mais. Amanheceu o dia, cadê Pedro? Confusão estabelecida. Alguém liberou. Alguém entre nós liberou. Lá vai os guardas fazer acariação, não é isso? Fazer uma investigação. Fazer uma reconstrução. Como que funcionou? Pense o guarda falando. Deu tal hora da noite. Eu entrei, fechei a porta. Eu atei a cadeia em mim. Eu atei a cadeia em Pedro. O guarda ficava, como pode? Como pode? Você pode orar hoje e gente começar a falar, como pode? Como pode? Como pode? Foi a oração. Foi o poder de Deus acionado pela palavra que Ele mesmo disse. Tudo que pedires no meu nome. Tudo. Abra sua Bíblia por gentileza. Mateus 21, 22.
porque nós estamos lendo Bíblia e fingindo que não está entendendo o que está escrito. A Bíblia é clara, a Bíblia ela é objetiva. E tudo que pedires na oração, crendo. Não, vamos, vocês podemos ler todos juntos? Podemos? Quem está em casa não, talvez nem vai entender. Se você está aí também, quiser ler em voz alta, escreva aí. Mas olha o que diz lá. 1, 2, 3 e... Isso daqui devia fazer nós parar o culto agora e falar: para com isso, pastor. Pastor, para de falar, vamos orar. Vamos dobrar os joelhos e vamos orar. Porque tudo que eu pedir na oração, crendo, eu vou receber. Mas o diabo vai tirando de nós a fé. Ele vai tirando de nós a esperança. Ele vai tirando de nós a consistência de ser um cristão verdadeiro. Aí nós não oramos mais com fé. Nós oramos só porque precisamos. Nós fazemos uma oração só para cumprir o ritual. É preciso orar, eu estou doente, tenho que orar. E a gente precisa mudar isso nessa noite. A gente precisa mudar isso nessa noite. Foi orar para alguém, vai orar para curar. Ah, eu quero saber, não, fala, está curado em nome de Jesus. Porque não é você, é o poder que há no nome dele. E ele disse, tudo que você, Valdomiro, pedir na oração, crendo. Aí você volta lá e lembra o que é crer. É não duvidar. É não orar por estratégia. Aí eu vou impressionar o Senhor. A gente sabe de um homem que chega até Jesus, não sabe? Existia um centurião que ele vai até Jesus, era romano. E ele chega até Jesus e fala: ó, o meu servo tá para morrer. Aí o que é que Jesus fala? Vamos lá. Aí o que é que ele fala? Não. Por favor, eu não sou digno. Olha aqui, eu queria que você saísse daqui hoje, porque tem hora que a gente acha que Deus só abençoa o pastor. Deus só abençoa quem ora, só quem é da igreja. Está vindo na igreja não? Então Deus não vai te abençoar não. Isso é homem que inventou. É homem que colocou. Deus responde fé. E fé não tem placa. Deus responde fé. E fé não tem organização da igreja. Deus responde fé. E fé não tem hierarquia. Fé é fé. Fé é dizer, se eu só tocar, ele me cura. Fé é dizer, não precisa ir em casa. Não precisa fazer nada não. Uma palavra tua, e ele lá é curado. E aquele homem era um homem de poder. E aí ele chega em Jesus e fala: eu entendo esse negócio aí, ó, de poder. Eu entendo, porque eu tenho funcionário. Aí eu digo para ele, vai para lá, e ele vai para lá. Eu digo, vem para cá, e ele vem para cá. E assim, se o Senhor der uma ordem aqui, ele vai curar lá. E o que acontece com Jesus? Ele dá uma repreensão em todo mundo que está lá. Sabe o que ele vai dizer? Vocês que vêm no culto, eu nunca vi fé como esse homem que nunca veio no culto. Eu estou no meio do meu povo, e o meu povo nunca creu que eu tenho poder para fazer. O meu povo não ora mais, o meu povo não pede mais, o meu povo não está crendo e está vivendo triste por causa de problema, porque não crê que eu posso curar, posso repreender, posso abrir porta, posso dar emprego, posso fazer tudo. Aí vem um estrangeiro, me olha e diz: tu pode. Aí Jesus fala o que para ele? Seja feito como você está crendo, meu filho. Seja feito como você está crendo. Pega essa palavra aí no seu coração nessa noite. Começa a se bater e falar: pelo amor de Deus, eu não estou servindo uma estátua, eu estou servindo um Deus vivo, fiel. Tudo que pedires no meu nome, tudo. E esse é um ponto. Alguém diz o seguinte: ó, pastor, mas eu vou pedir para matar alguém. É porque você não está na presença dele. Quem ora assim não está na presença dele. Quem está na presença dele sabe como orar. Quem está na presença dele sabe como pedir. Lembra de Jó? Diz que enquanto ele orava por quem lhe acusava, Deus falou: eita, aprendeu tudo mesmo. Deus vira o cativeiro.
Aí é cheio de crente querendo que os outros paguem, cheio de gente querendo que crente fique sofrendo. Tem alguns irmãos que estão passando por dificuldades e alguém olha e fala: porque não creu, porque saiu da minha igreja, porque saiu da minha direção. Ei, fique na direção de Deus, que homem nenhum pode te amaldiçoar. Fica na direção de Deus, mas na direção de Deus, pede para Deus com fé. Nós precisamos sair daqui hoje pelo menos com vontade de orar. Não sei se você vai orar, mas pelo menos com vontade você tem que falar: eu preciso orar. Eu preciso orar. Pedro vai ser liberto. Pedro vai ser liberto. Abra sua Bíblia aí, deixa eu ler um texto. Daniel capítulo 9. Vamos ler o versículo 3. Daniel capítulo 9, verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco de cinza. Vamos agora no versículo de número 21. Estando eu, digo, ainda falando, na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Versículo 23. Olha o que está escrito no versículo 23. Olha o que a gente às vezes não entende. Por isso que a igreja tem que voltar a saber o que significa orar. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Olha o que está dizendo, irmãos. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. O outro texto vai dizer que a explicação é mais longa e diz: o príncipe da Pérsia se colocou e Gabriel, ele entrega, não é isso? É um anjo que entrega. Quem que desce a espada? Tem Miguel. Aí ele diz o seguinte: eu tive que voltar lá no céu e pedir ajuda para poder chegar. O que a gente tem que entender é o seguinte: você vai orar com fé? Quando você vai orar, Deus já manda a ordem. Só que aí tem uma batalha espiritual, e você pode ignorar, mas tem uma batalha espiritual. Você acha mesmo que o diabo quer você recebendo cura para você ser um testemunho vivo? Você quer mesmo que o diabo quer você liberto para que você seja um testemunho vivo? Você quer mesmo viver alegre por aí, o diabo vendo, o diabo quer que você fique triste. O diabo quer que você fique amargurado. Mas diz o texto que ele saiu quando ele começou. A ordem foi dada o seguinte: vai que ele já se ajoelhou. E se ajoelhou com fé. Se ajoelhou diferente. E aí Daniel vai entender o que ele não estava entendendo. Quer entender o que não está entendendo? Vai orar. Quer entender o que não está entendendo? Vai orar que você sai entendido. Pode ser dor, pode ser enfermidade, pode ser falta de dinheiro. Se você dobra o joelho, o anjo vem e te explica. Aí você sai falando: entendi. Fico lembrando quando o profeta recebe uma ordem de casar com uma prostituta. Entendi. Entendi. Você vê Jesus indo orar porque estava doendo. Entendi. Comecemos a orar nessa noite, irmãos. A oração ativa o sobrenatural de Deus. Quando eu e você se colocam em oração, Deus responde de forma sobrenatural. Sobrenatural. Tudo que eu e você pedir na oração, crendo, receberemos. O conselho da Bíblia é: orai sem cessar. Vamos começar a orar mais. Vamos começar a falar mais com Deus.
Perceba que o próprio Daniel, quando ele vai orar, que a gente colocou ali no capítulo 21, o versículo 21, perdão. Volta, versículo de número 3, por favor. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica. E eu já falei aqui e repito, súplica é abrir o coração e dizer o que precisa. A súplica é o seguinte, eu estou precisando. Está difícil para mim. A súplica é o momento da oração que você vai abrir o seu coração. Que você vai entender a sua necessidade. E nós temos vivido um tempo que o diabo está tirando a nossa alegria. Aí nós queremos às vezes fazer oração. Essas orações que é, se tu quiser, Deus, meu Deus. Irmãos, para de fazer isso. O texto disse, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, se abre. Só que nós vivemos um tempo do comodismo, do formalismo. E Deus não se impressiona com essa posição, irmãos. Deus não se impressiona com choro. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Deus não se impressiona com cara feia. Deus não se impressiona com isso. Há um coração quebrantado, há um coração contrito. É esse que eu venho responder. Se você está entendendo que a oração ela pode mudar a tua vida hoje, começa a orar. Começa a parar de viver uma vida de palavras. Começa a ir para a oração. Eu já falei tanto, não está mudando, é hora de orar. Mas eu não estou entendendo nada, é hora de orar. Ah, mas eu não estou, é hora de orar. A oração traz revelação. A oração abre porta que você não pode. Quem foi lá? Pensou a porta abrindo sozinho. A Bíblia diz que a porta abriu sozinho. Sabe o que é um problema hoje? Tem um negócio chamado neopentecostalismo, não é isso? Todo mundo sabe o que é neopentecostalismo? Sabe, né? Aí esse negócio está atrapalhando a gente ter fé. Porque aí ficam vendendo, ficam fingindo, fica uma bagunça. Mas a oração, ela tem o poder de mover coisas sobrenaturais. Mas Deus pode fazer agora, nesse momento, a pessoa que tem que te liberar. A pessoa que tem que assinar o documento. Ah, mas ela não vai ter como assinar hoje, mas ela vai sentir agora, vai anotar para ir amanhã chegar. A primeira coisa que eu tenho que fazer amanhã, assinar. É preciso crer. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que entende o que é oração. Porque senão a gente vai ficar aqui perdendo tempo, ou não é perdendo tempo? Porque a gente ora quantas vezes no culto? Oração inicial, oração pela oferta, oração pela pregação, oração pelos aniversariantes, oração pelos doentes. Se essas orações elas não são feitas com entendimento, que é o momento de receber. Olha só, eu vou falar um negócio aqui que se você crer, amém. A oração é o momento de receber o que precisa. Porque tudo que pedires na oração crendo, recebereis. O problema é que a gente faz ao papel. E eu tenho orado muito esses dias para parar com isso. E estou até ficando meio, como diz o outro, pentecostal. Sabe por quê? Porque as pessoas estão fazendo por fazer. Irmão, seja o que for aqui dentro, tem algo espiritual acontecendo. Seja o que for que você for fazer no mundo espiritual, tem uma ação de Deus. Tem coisas que Deus pode fazer que nós não estamos vivendo, por quê? Pedis e não recebeis, porque pede mal. Pede para gastar nos seus próprios deleites. Ah, eu queria ter um carro para ficar indo para a montanha todo fim de semana. Ai, como eu queria ter dinheiro. Para quê? Ficar viajando, conhecer o mundo. Ah, é. Ah, eu queria ter inteligência. Para quê? Para poder ganhar dinheiro. Nada tem o reino de Deus para ser uma ferramenta na mão de Deus. Eu queria falar 3 idiomas. Para quê? Para fazer todo dia um vídeo no idioma e alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Ah, eu queria ser inteligente para ler o texto e entender. Para quê? Para poder explicar a Bíblia para quem me questiona.
Nós temos que voltar a viver uma vida cristã. E a vida cristã envolve isso, viver o sobrenatural. É você falar, não vai dar certo. Todo mundo dizendo, nunca isso aconteceu. É agora. Nunca ninguém tinha saído de uma cadeia daquele jeito, com as portas abrindo sozinho. Quer ser livre nessa noite? Comece a orar. Quer que alguém seja livre? Comece a orar. Aquele homem vai com uma fé que quem estava lá não sabia nem o que estava acontecendo. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós, irmãos. A sua fé pode mudar a vida de alguém. A sua fé. Aí às vezes a gente quer pôr a culpa em alguém. Não, a culpa é minha que não estou conseguindo crer. E lembre-se que a fé vem pelo ouvir palavra de Deus. É tempo de voltar a viver o que a Bíblia diz. É tempo de sacudir a alma e dizer o seguinte, eu preciso crer quando eu estou orando. Começamos a partir de hoje a orar e só ficar dizendo, quanto tempo será que vai demorar para chegar isso? Qual é a data de consenha? A Bíblia diz, é no tempo determinado. Porque tem um tempo para todas as coisas. Mas enquanto não chega, o que eu estou fazendo? Orando. Vamos ficar de pé, vamos orar? Ó Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos do Teu socorro. Oh, aleluia. Nós precisamos da Tua grande presença. Nós precisamos da Tua grande intervenção. Então, no nome de Jesus, nessa noite, cura os enfermos. Liberta aqueles que estão presos a raivas, angústias, decepções. Ajuda aquele que está no vício. Ajuda aquele que está sem fé. Ajuda aquele que está sem esperança, meu Deus. Nós precisamos, nós cremos e descansamos em Ti, que a ordem já saiu, que o milagre já está a caminho. Age nessa noite, Espírito Santo. Reveste nessa noite. Quebra a cegueira, Deus. Tira as correntes. Vai quebrando todo o mal. Tira a surdez. Abre os olhos. Cura essas pernas. Cura o braço. Cura o coração. Cura a mente. Cura, meu Deus, o corpo físico. Cura a mente. Aleluia, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. E nós descansaremos em Ti. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança. Abençoe a noite. Abençoe esse retorno. Que possamos voltar diferente, Senhor. Que possamos voltar assim como Pedro dormia. Que possamos chegar em casa no meio da luta, no meio da escassez, no meio da acusação, no meio da doença, e deitar e dormir. Aleluia. Quebra as cadeias nessa noite, Jesus. Abre portas nessa noite, Jesus. Cura, Senhor, irmãos que estão doentes. Cura pessoas que estão doentes espiritualmente. Cura, Senhor, liberta do vício. Tira esse problema de infância. Tira essa desgraça que foi colocada na vida por causa do mal que sobreveio na família. Em nome de Jesus, nós te pedimos e cremos. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e glórias a Deus.